Senhor dos irmãos. Amém. Sou grato ao Senhor, irmãos, por poder estar aqui essa noite, né? Pelo convite feito pelo nosso irmão obreiro Clóvis, né? Tem sido uma bênção de Deus na minha vida, um canal de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Sempre tem feito as agendas, né? Louvado seja o nome do Senhor e tem me feito convite, né? Glorifico o Senhor por isso. Agradeço a nossa irmã Jaqueline, que está, né, na direção dessa obra. Louvado seja o nome do Senhor, ter me dado essa oportunidade. Abra sua Bíblia, irmãos, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Somente até aqui, né? A oração já foi feita. O irmão pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Infinita é a misericórdia de Deus, que nos concedeu esta noite poder estar aqui, na presença dEle, na casa dEle, para cultuar a Ele, para glorificar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é poderosa. É mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? É onde lemos aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, ou espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ainda é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia! Isso fala de revelações de Deus. É apta para discernir as intenções do coração ou as intenções do pensamento, né? Aleluia, que se trata de revelações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é conhecida como espada de dois gumes. É conhecida também como espada do Espírito. É chamada também de fiel e digna. A palavra de Deus é chamada também de palavra da verdade. Aleluia, fiel e digna é a palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus tem 1189 capítulos. A palavra de Deus tem 31.102 versículos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é a palavra de Deus tão poderosa que muitos pregam, que muitos falam, mas que poucos conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque cada um tem um chamado diferente na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem quer servir ao Senhor tem o seu chamado. Tem o seu chamado que Deus coloca na sua vida para o servir da melhor forma possível. Aleluia, mas o que acontece nesse tempo de hoje, aleluia, é que se eu tenho chamado de pregador, eu quero cantar. Se eu tenho chamado de cantor, eu quero pregar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, não despreze o dom que há em ti, ou não despreze o talento que há em ti. Se o talento que Deus te deu é cantar, louve ao Senhor. Porque através do louvor que sair da sua boca, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, demônios vai sair, milagres vai acontecer. Se Deus te chamou para pregar, então pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, se aprimore estudando a palavra de Deus, aleluia, porque não é perca de tempo. Louvado seja o nome do Senhor, que é a palavra de Deus,
que muitos pregam e poucos conhecem. Louvado seja o nome do Senhor, porque além da verdade, aleluia, para se fazer a obra de Deus, aleluia, não pode ser feita por qualquer pessoa. Primeiro a pessoa precisa querer, aleluia, e precisa ter o chamado. Aleluia, cada um tem um tipo de chamado diferente. Mas o que acontece, louvado seja o nome do Senhor, é que muitos querem chegar em cima da noite para o dia. Da noite para o dia não adianta, louvado seja o nome do Senhor. E muitos querem chegar sem a chamada de Deus. Aleluia, precisa-se ter a chamada de Deus para que a obra do Senhor seja completa na nossa vida. Precisa-se ter a chamada do Eterno. Se não tiver chamada, eu posso até ter um documento de pastor, de evangelista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Posso até ser aceito nos grandes congressos e grande festividade, mas de nada adianta chegar naquele dia, o Senhor, eu tiver que prestar, naquele dia eu vou ter que prestar conta com o Senhor. Porque o meu chamado não foi esse, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, quero te dizer esta noite que ninguém escolhe ser chamado. Ninguém escolhe ser capacitado. Ninguém escolhe ter chamada de Deus na sua vida para alguma coisa, não. Aleluia, a chamada vem de nascimento. Jeremias, a chamada de Deus para Jeremias foi no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, Deus já tinha algo diferente na vida de Jeremias. Aleluia, e o próprio Senhor vai falar isso. Chamei-te, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a obra que Deus tinha na vida dele era desde o ventre da sua mãe. Então, desde o ventre da sua mãe, Deus tinha uma chamada com Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é o caso de Saul, que é completamente diferente. Saul foi levantado como rei de Israel, não porque Deus queria, não porque Deus o chamou, não porque Deus o escolheu, não. Ele foi levantado como rei de Israel por causa da sua aparência, porque era alto, porque era forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus ouviu a oração do povo que queria um rei para governar sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é poderosa. Aleluia! O que é a palavra de Deus que é tão poderosa para a nossa vida? A palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de libertar o ser humano do pecado. Ela é capaz de libertar o ser humano da escravidão. Aleluia, de Satanás, louvado seja o nome do Senhor. Em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é tão poderosa, capaz de inserir, aleluia, capaz de inserir fé na nossa alma, capaz de nos encher de fé. Aleluia, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é comparada ao livro de Isaías com 66 capítulos, porque a Bíblia Sagrada tem 66 livros, e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Aleluia! O que é a palavra de Deus com seus 66 capítulos? A Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, com seus 66 capítulos, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Aleluia! O que é a palavra de Deus tão poderosa, mas desprezada por muitos? Aleluia! Desprezada por muitos. A palavra de Deus, aleluia, com seus 39 livros do Antigo Testamento, tem 5 livros chamados Pentateuco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 13 livros, aleluia, históricos, tem 5 livros, aleluia, poéticos, e tem 16 livros proféticos. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são eles? Aleluia. A palavra de Deus no Antigo Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias. Aleluia. Começando na seguinte ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí nós temos os 39 livros do Antigo Testamento. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia nos dias atuais, no Novo Testamento? Começando em Mateus e terminando em Apocalipse. Porque no Novo Testamento nós temos 27 livros. Começando em Mateus e terminando em Apocalipse, que significa revelação. Aleluia! Aleluia, na sua seguinte ordem: Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aleluia, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aí nós temos os 27 livros do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Testamento é conhecido também como período da graça, ou tempo da graça de Deus. Aleluia, atualmente para a nossa vida, nesses dias atuais. Aleluia, porque até então se passaram 5 dispensações. Quais são as 5 dispensações que se passaram? Aleluia, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Hoje nós estamos atualmente no tempo chamado graça, aleluia, ou dispensação do Espírito Santo, aleluia, o que foi determinado, o que foi profetizado, aleluia, pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Então é conhecido o tempo da graça de hoje como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo, aleluia. Na dispensação da inocência, aleluia, começa a partir da criação do homem, aleluia, a partir da criação de Adão e vai até a queda de Adão, aleluia, porque Deus levanta Adão, aleluia, Deus cria o ser humano, cria o homem Adão no jardim do Éden e o coloca para dominar, o coloca para dominar sobre o jardim e para dominar sobre os animais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou uma responsabilidade, uma autoridade na vida do homem chamado Adão, que com a sua queda perdeu a autoridade de Deus. E nesses dias atuais não são diferentes. O homem vem perdendo a autoridade do Senhor sobre a sua vida. O ser humano, aleluia, vem perdendo a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a dispensação da inocência começou a partir da criação de Adão e foi até a sua queda. Aleluia. E Adão caiu, então terminou-se a dispensação da inocência. Após a queda de Adão, vem a dispensação da consciência. Aleluia. A dispensação da consciência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai até o dilúvio. Aleluia. Deus chama um homem chamado Noé. Aleluia. E com 500 anos, Noé começa a construção de uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. Com 500 anos, Noé construía aquela arca por ordem de Deus e pregava a palavra do Senhor. Ainda não havia chovido sobre a terra, somente um orvalho descia do céu e molhava, aleluia, a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé pregava que viria uma chuva da parte de Deus e iria destruir a tudo. E a Bíblia vai dizer que como foi nos dias de Noé e como foi também nos dias de Ló, comiam, bebiam, se davam em casamento, aleluia, até que o dilúvio chegou e destruiu a todos. Não é diferente nesse tempo de hoje. Aleluia. A única diferença é que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Isso é promessa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a terra um dia terá um fim. A raça humana um dia terá um fim. Aleluia. Na terra.
lembrando que a alma do homem é eterna. O corpo um dia terá um fim, a matéria um dia terá um fim, só que a alma do homem é eterna. Aleluia, seja ela para a vida eterna com o Senhor ou para a vida eterna sem o Senhor. A alma do homem nasceu para ser eterna. Aleluia. Então a dispensação da consciência vai de Noé, aleluia, vai da chamada de Noé até ao dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, passando o dilúvio, entra a dispensação do governo humano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, dispensação do governo humano. Aleluia, aleluia, que vai, aqui começa após o dilúvio e vai até a chamada de Abraão, o patriarca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nessa dispensação do governo humano, aleluia, Noé também tem participação. Noé teve participação em duas dispensações, dispensação da consciência e dispensação do governo humano. Aleluia, passando-se a dispensação do governo humano, aleluia, que termina com a, aleluia, que vai até a chamada de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pode. Quer uma água também? Que vai até a dispensação, aleluia, que é a dispensação do governo humano, que vai até, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, após o dilúvio, que vai até a chamada de Abraão, aleluia, começa a dispensação da lei, aleluia, ou dispensação, aleluia, ou aliança mosaica, aleluia, que Deus faz, aleluia, com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. A dispensação do governo humano, então, aleluia, começou com a chamada de Abraão e terminou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Êxodo, do Egito, com a escravidão do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então entra a dispensação da lei. Através de Moisés, Deus o utiliza em suas mãos, aleluia, nessa dispensação, para libertar o seu povo do Egito, aleluia, da corrupção do Egito e das mãos de Faraó, aleluia, que pisava, que humilhava aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E se olharmos nesse tempo de hoje, nós vamos ver que muitos ouvem a palavra do Senhor, mas já estão acostumados com suas situações. Aleluia, assim se encontrava o povo no Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conhecia o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, mas já se conformaram com a situação do erro. Já se conformaram com a situação pecaminosa do Egito, aquela situação de escravidão, até que um dia eles resolveram interceder ao Senhor. Eles ficaram no Egito durante 430 anos, aleluia, sofrendo, sendo escravizados, até que um dia eles clamam ao Senhor, aleluia, está em Êxodo, parece capítulo 2, aleluia, no início de Êxodo, eles clamam ao Senhor e o Senhor os ouve e resolve agora os livrar, aleluia, de Faraó, e Deus utiliza a Moisés para livrar aquele povo das mãos de Faraó. Moisés representa um tipo de Cristo, representa Jesus libertando o povo do pecado, representa Jesus libertando o povo da escravidão, do sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus que nós cremos. Esta é a palavra de Deus que nós pregamos. Uma palavra poderosa como essa não existe. A palavra de Deus é tão poderosa que, aleluia, não existe profecia maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa, capaz de libertar o homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos tentam ser libertos de várias formas. Aleluia. Mas tudo acaba dando errado. Muitos tentam ser libertos, buscam libertações em vários lugares. Aleluia, num centro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Buscam, aleluia, buscam vitória em vários lugares. Aleluia. E acaba complicando a sua vida. Aleluia.
A verdadeira libertação, ela vem do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Agora precisamos entender que a libertação de Deus na nossa vida, ela vale em vários sentidos. Isso vale, essa libertação é para vários sentidos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque apesar, aleluia, porque ninguém é perfeito. Aleluia, não é porque alguém é pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que na sua vida há perfeição. Não é porque é um evangelista, porque conhece bem a Bíblia, que na sua vida há perfeição, não. Aleluia. Em alguma parte ele precisa de um milagre. Em alguma área nós precisamos de uma libertação. Em alguma área nós precisamos, aleluia, que Deus venha trabalhar na nossa vida. Aleluia. Agora o trabalhar de Deus, nós precisamos deixar na sua mão. Precisamos deixar na mão de Deus o trabalhar dele. Aleluia, porque muitos querem dar uma forcinha. Muitos querem dar uma forcinha para Deus. Aleluia, e Deus não precisa de ajuda. A única coisa que Deus precisa, aleluia, entenda isso nesta noite, é que cada um de nós venha fazer a nossa parte. Porque o que é para mim fazer, Deus nunca vai fazer. O que eu posso fazer, Deus não coloca a sua mão de jeito nenhum. Mas o que é para Ele fazer, Ele também não deixa com a sua responsabilidade. Deus não deixa com a sua responsabilidade. Se tem algo a fazer na sua vida, Ele faz. Agora Ele só faz se for para Ele fazer. E Deus é especialista em trabalhar no impossível. Deus é especialista em trabalhar no sobrenatural. Quando o homem pensa que já não tem mais jeito, que está tudo acabado, aí é que aparece uma luz no fim do túnel. Cada sude cantará vassalho. Deus mostrando que é grande na sua vida. Deus mostrando que é poderoso para fazer o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus nunca deixa os seus filhos, aleluia, desamparados. Quem é fiel à sua palavra, nunca vai ser desamparado. Pode passar a pior tempestade que for da sua vida. Ele nunca vai ser desamparado por Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem nos chamou foi Deus, irmãos. Aleluia. Quem fez a promessa é Ele. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa alma. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Operando ele, não há quem possa impedir. Agora precisamos esperar o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus na vida do homem. Às vezes não é fácil, não é. Porque o tempo de Deus na vida de alguém, ele precisa entender que está no processo. Primeiro, o homem precisa entender, o homem, a mulher, o servo de Deus, precisa entender que está no processo de Deus. O processo mais doloroso da vida do homem, sabe qual que é? É aquele processo que Deus se cala. Aquele processo que nós queremos ouvir Deus numa profecia. Aquele processo que nós queremos ouvir a Deus numa revelação. E Deus simplesmente se cala, como que se tivesse esquecido, como que se tivesse abandonado. Aleluia! Mas simplesmente Deus está dando um tempo. Sabe o que Deus faz? Esse é um teste de Deus. É um teste de Deus para a nossa vida. Aleluia! Quem já estudou aqui sabe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem já estudou sabe que na escola, aleluia, se marca uma prova, aleluia, então ele estuda, então essa pessoa que estuda, ela estuda para passar na prova. Ela sabe que vai vir uma prova, ela estuda para passar na prova. Mas com Deus não é assim. Porque o agir de Deus é completamente diferente da ótica do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não pense alguém que Deus chama o homem para a sua presença
e vai lhe dar tudo do bom e do melhor. Não é por aí, irmão. Muitos estão enganados, louvado seja o nome do Senhor. Não pensa o homem que vai vir para a presença de Deus, aleluia, vai acabar os problemas, vai acabar as lutas, vai acabar a perseguição. Não, eu quero te dizer que se tu fores fiel a Ele, sabe o que vai acontecer? Deus vai estreitar mais, Deus vai apertar mais, porque quando Deus aperta, Deus coloca o prumo. Quando Deus aperta, Deus coloca o prumo. Aleluia! Quando Deus aperta, Deus coloca o prumo. E por que Deus aperta para colocar o prumo? Para aprovar no final. Ele quer ver quem é quem. O camanchore é basura. Pedro dizia que ia com o Senhor até no final da sua vida. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, eu vou contigo até o final. E Deus prova o coração do homem. Deus prova quem está com ele e quem não está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prova quem quer e quem não quer. Porque quem quer vai até o final, irmão. Quem quer vai até o final. Aleluia. E a situação mais difícil de alguém é o silêncio de Deus, que parece que está arrancando um pedaço da nossa carne. Parece que Deus não está vendo. Aleluia. Quando alguém passa pelo processo do silêncio, sabe como é que ele passa? Ele passa de cabeça baixa. Às vezes nem sente a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já passei muito por isso. Aleluia. Pensava que estava longe do Senhor. Aleluia, não sabia o que estava acontecendo. Aleluia, mas era o processo do silêncio de Deus que chegou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nunca passou pelo processo do silêncio, eu preciso te dizer, prepare. Aleluia, se prepare. Aleluia, porque quanto mais se preparar, mais a prova vai vir. Quanto mais se preparar, mais o deserto vai vir, mas quanto mais deserto virá, mais vitória virá também. Quanto mais deserto virá, mais vitória virá também, porque o mesmo Deus que coloca no deserto, ou permite o deserto na vida de alguém, Ele tira do deserto e exalta no alto monte. Esperei com paciência no Senhor, foi lido aqui, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Aleluia, o tempo de Deus é difícil, mas um dia chega. O tempo de Deus é difícil, mas um dia chega. Um dia chega, irmão. E não é mais cedo nem mais tarde, é no tempo dele. Tem pessoas que dizem dessa forma: mais cedo ou mais tarde, aleluia, a bênção vai vir. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai me exaltar. Não, irmãos, é no tempo dele. O tempo dele, sabe como é que é? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. É no tempo dele que ele levanta. É no tempo dele que ele utiliza. É no tempo dele que ele exalta. É no tempo dele que as muralhas caem. É no tempo dele que ele coloca de pé. É no tempo dele que ele utiliza. É no tempo dele que a unção desce. É no tempo dele que ele enche. É no tempo dele que ele exalta. Quero crer que nesta noite o tempo de cantar está chegando na tua vida. E a luta está sendo travada. Entenda isso nesta noite. Entenda isso esta noite. Se a luta está sendo travada, é porque a vitória já está a caminho. E quanto mais chegar perto da tua vida, prepara, porque vai apertar mais. Prepara na oração, prepara na consagração, prepara no jejum. Está se levantando, vai se preparando mais. Porque quanto mais se levantar, mais perto estará a tua vitória. Quanto mais vir a perseguição, irmão, Satanás não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito do que Deus tem na tua vida, não. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para Deus, sabe o que é que Deus quer? Sabe o que é que nós precisamos?
Sabe como é que nós precisamos trabalhar na presença de Deus? Com a ferramenta certa. Muitos perdem porque trabalham com a ferramenta errada. Aleluia. Trabalham com a ferramenta errada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, irmão Alexandre? Trabalhar com a ferramenta errada. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para cantar. Aleluia. Para louvar. Aleluia. Então louve ao Senhor na situação difícil. Louve ao Senhor mesmo no deserto. Louve ao Senhor porque quem te chamou não foi o homem. E quem te chamou foi Deus. E se foi Deus que te chamou, Ele recompensa o seu chamado. Todo trabalho não é bom no Senhor. O trabalho no Senhor tem uma recompensa. E Deus paga e paga bem pago. Deus recompensa e recompensa bem recompensado. Mas é no tempo dele. No tempo dele a chuva vai descer. A chuva serôdia vai descer. No tempo dele a chuva serôdia vai regar a tua vida. Aleluia! A vitória vai chegar, a exaltação vai chegar, o sofrimento vai acabar, vai se levantar outra prova, mas Deus novamente te dará força, como força de águia, subirá aos céus, como força de águia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha nesta noite força de águia na tua vida. Tenha nesta noite visão de águia na tua vida. Não visão de andorinha, não visão de pardal, mas tenha esta noite visão do que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Homem não tira, Satanás não tira. Só nós podemos impedir o que Deus tem na nossa vida. Como é que nós impedimos, irmão, o que Deus tem na nossa vida? Quando eu cruzo meus braços, quando eu não quero mais, quando eu não busco a tua presença, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de preparar a minha vida, aleluia, então eu estou jogando fora o que Deus tem para a minha vida. Mas se eu quero o que Deus tem para a minha vida, eu vou me preparar, eu vou buscar. Quem não quer, deixa para lá, mas eu quero, e se eu quero, Deus vai fazer. Quem quer Deus, Deus tem compromisso com Ele. Quem quer Deus, irmão, nunca é decepcionado, não. A Bíblia diz, o pai, a mãe, toda a família pode abandonar, mas o Senhor jamais abandona. Aleluia. A única coisa que não tem jeito, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para ninguém nessa terra é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aleluia. Mas enquanto você quer Deus, Deus está de braços abertos para a tua vida. Deus está de braços abertos para a tua vida, porque Ele te chamou e responsabiliza pela tua chamada. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Deus não chama por apelido, Deus chama pelo nome e tu és dele. Para uma grande obra foste chamado. Para um grande compromisso foste chamado, foste comprado por um alto preço, pago na cruz do Calvário. Isso significa o tamanho do compromisso, o tamanho da aliança que Deus tem na tua vida. O tamanho do compromisso, o tamanho da aliança que Deus tem na tua vida. Foste comprado não com ouro, não com prata, que essas coisas são corruptíveis, mas com o incorruptível sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Ouro, prata se corrompe, louvado seja o nome do Senhor, a traça destrói, aleluia, mas o sangue precioso de Jesus é tão precioso, é tão poderoso, que purificou no passado, purifica no presente e continua purificando até a consumação do século. Todo aquele que quer um único sacrifício pelo seu sangue, Ele continua purificando, Ele continua libertando, Ele continua trabalhando. Certa vez um dos discípulos, aleluia, disse para Jesus, Senhor, trabalha até agora, aleluia, e Jesus respondeu, eu trabalho até agora, aleluia, trabalho até agora, porque o meu Pai também trabalha. Jesus não passeia no meio da igreja.
Jesus não brinca de ser Jesus. Como Satanás não brinca de ser Satanás para destruir a vida de ninguém, também Deus, Jesus e o Espírito Santo não brinca, aleluia, não brinca, aleluia, de ser o que eles são. Deus não brinca de ser Deus. O Espírito Santo não brinca de ser Espírito Santo. Jesus não brinca de ser Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece é que muitos hoje querem pregar o que não vive. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, querem pregar o que não vive. Precisa pregar, irmãos, a palavra da verdade. É hora de entendermos que Jesus está voltando. Vai levar uma igreja santa. Vai levar uma igreja preparada. Uma igreja compromissada com a verdade da sua palavra, a verdade da sua palavra que transforma, a verdade da sua palavra que liberta. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a arma do crente, mas essa arma não é para matar. Essa arma atira e faz viver. Esta arma atira e faz viver. Esta arma é tão poderosa, aleluia, 66 calibre, Chamanduracandará, Chamanda cantora Bassu, 66 calibre, é a bússola do crente, aleluia, que o guia para a salvação. Quem pensa que vai para a presença de Deus e vai ter uma vida de maravilha, quero te dizer nesta noite, tu estás muito enganado. E Camandore Bassu de Raia, não é por aí. O trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Deus não trabalha como o homem pensa que ele trabalha. O caminho de Deus não é largo. O caminho de Deus é estreito. O caminho de Deus é apertado. A porta é estreita. E o caminho de Deus é longo, hein? Daqui a sul decantará. Sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos querem pegar atalho para chegar no céu. Huracamanchou de errado. Deus não trabalha por atalho. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus levou o povo pelo caminho mais longe. Huracandará, Sébia. Porque ele sabia da intenção do coração daquele povo que estava agarrado no Egito, estava agarrado com o pecado, estava agarrado com a escravidão. Mas Deus tinha promessa. Mas nem todos alcançaram a promessa. Nem todos alcançaram a promessa. Os mais novos alcançaram a promessa, mas os antigos que eram para alcançar, a maioria morreu. Os antigos que eram para alcançar a promessa, irmão Clóvis, obreiro Clóvis, aleluia, que tinha mais experiência, viram maná descer do céu, viram carne descer do céu, viram água sair da rocha, a olho nu, irmão, eles viram milagres de Deus na sua vida, e a Bíblia vai dizer hoje, para os dias de hoje, que mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aquele povo viu água sair da rocha, mas daqui a pouco estava murmurando. Viu comida descer do céu, carne descer do céu, para matar a sua fome. E daqui a pouco estava murmurando, daqui a pouco estava se levantando contra a sua liderança, chamada Moisés. Aleluia, quero te dizer esta noite, tu queres ser um líder? Apoia seu líder. Andarava subandarábia. Tu queres um dia ser um pregador? Apoia a chamada de um pregador que Deus colocar do teu lado. Tu queres um dia ser um cantor? Apoia a chamada de um levita que Deus colocar do teu lado. Indarabasô de cantarabaia. Mandaraçu de cantasébia. Ninguém chega em cima da noite para o dia, não. Quem chega em cima da noite para o dia, aleluia, não é chamado pelo Eterno. Quem chega da noite para o dia em cima, pode ser chamado de ladrão e salteador, que entra pela janela. Mas quem espera o tempo de Deus na sua vida, não vai se arrepender nunca. Amassou de ai. Ele que andará bassu, andará bassu.
Quem espera o tempo de Deus na sua vida não vai se arrepender. Fiel é o que te prometeu. A sua palavra é fiel e não volta vazia. Antes prospera naquilo que foi enviada. Fiel é a palavra da verdade que não volta vazia, antes prospera naquilo para o qual foi enviada. O que é que tem recebido da parte de Deus que até hoje não veio? Aleluia! Faça uma introspectiva, uma introspecção, aleluia, na sua vida esta noite. Vamos fazer esta noite, aleluia, uma visita na nossa vida, uma revista, melhor dizendo, uma revista na nossa vida. O que é que está acontecendo? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso melhorar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De repente tu estás nesse silêncio de Deus, porque ainda não chegou no eixo de Jeová, ainda não chegou do jeito que Deus quer. Aleluia. Por isso, de repente, está nesse silêncio. Mas quando entrares no projeto de Deus, no que Deus tem para a tua vida, aleluia, o tempo de cantar vai chegar, vai. O tempo de cantar vai chegar, porque Deus tira do deserto e Deus exalta. Deus permite, aleluia, o deserto, mas Deus também tira do deserto e abençoa na hora certa. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de chorar, de repente o teu tempo agora é só de choro, de repente o teu tempo agora é só de angústia, de repente o teu tempo agora, aleluia, para muitos você está no pecado, para muitos a tua vida não tem jeito, para muitos a tua vida já chegou ao final há muito tempo, mas quero te dizer, quantos vales da sombra e da morte, o teu Deus já te guardou. Coração chorava, tu és escolhido por Ele, tu és chamado dele, é a menina dos olhos dele. Ai, que quem toca na menina dos olhos de Jeová, quem manara poder cantará. Quem toca na menina dos olhos de Jeová está comprando briga com ele, está mexendo com fogo, porque Deus é fogo e é fogo consumidor. Ei, andará, Deus é fogo e é fogo consumidor. Nunca mexa na unção do teu próximo, nunca toque na menina dos olhos do Senhor, não, nunca toque. Candarábia, porque quem te chamou foi Ele, o mesmo Deus que te chamou Ele. O mesmo Deus que te chamou Ele. O mesmo Deus que tem promessa na tua vida, tem na vida dele. Aleluia. Se não podemos ajudar, irmão, não vamos atrapalhar, não. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. Mas se Deus te colocou para ajudar, não deixe de ajudar, porque o vosso trabalho tem recompensa. O vosso trabalho não é vão. Agora não trabalhe pensando na recompensa. Não trabalhe pensando no que Deus vai fazer, não. Trabalhe porque somos servos. Trabalhe porque somos chamados. Trabalhe porque somos escolhidos. Trabalhe porque para isso Deus nos chamou. Para servir uns aos outros. Para servir a igreja. Para servir os irmãos. Para servir uns aos outros. Somos chamados para servir uns aos outros. Quanto maior a posição, tem que descer mais. Vou encerrar a mensagem por aqui. Quanto maior a posição, tem que descer mais. Aleluia. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Eu vou passar tudo que Deus está descendo aqui. Qualquer coisa hoje, irmão, está subindo na cabeça dos outros. Hoje qualquer coisa está subindo na cabeça das pessoas. Hoje uma casa bonita, uma casa sobe na cabeça de alguém, um carro sobe na cabeça de alguém. Se hoje ele te cumprimenta, amanhã não te cumprimenta mais. Se hoje ele te abraça, amanhã não te abraça mais. Se hoje ele te dá a paz do Senhor, não espera te dar a paz do Senhor amanhã. Se tu não fores até ele, não espera ele vir até a ti.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus não quer assim, irmão. Deus não quer assim. Deus quer que permanecemos na humildade. E outra coisa, quem é humilde nunca fala que é humilde. Quem é simples não fala que é simples. Quem é humilde não fala que é humilde. Sabe o que ele faz? Ele deixa que Deus mostra para muitos quem é ele. Quem é de Deus, irmão? Quem é de Deus não quer sentar na frente. Quem é de Deus não quer aparecer com a posição que ele tem. Quem é de Deus não quer aparecer por causa do seu carro, por causa da sua casa. Não quer aparecer por causa do conhecimento que Deus deu a ele. Não, na gastou de cantarábia. Quem é de Deus quer fazer a obra. Quem é de Deus quer pregar. Só que o que muitos não entendem, e que acaba pensando dessa forma, é que aparecer. Acaba pensando dessa forma, Deus não está na vida dele. Ele quer aparecer, ele quer fazer bonito. Não, irmão, é dessa forma que Deus chamou ele. A obra de Deus tem espaço para todo mundo. A obra de Deus tem espaço para todo mundo. Aleluia. Sabe o que acontece? Hoje, aleluia, hoje muitos pensam assim, aleluia, e agem assim. Aleluia. Eu vou falar o que agrada naquela igreja, naquele ministério. Porque se eu não falar assim, a porta vai fechar, a porta não vai abrir. Mas eu quero te dizer, importa mais agradar a Deus do que agradar o homem. De que adianta eu agradar o homem e desagradar o Senhor? Quero te dizer que se tu agradares a Deus e mesmo assim desagradar o homem, deixa a porta fechar, deixa. Deixa a porta fechar. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai abrir a porteira na sua vida. Deus vai abrir a portão. Deus não vai abrir portinha não, irmão. Deixa a portinha fechar que Deus vai abrir a portão na tua vida. Andarabaçu de cantarabaçai. Deixa a porta fechar, importa mais agradar a Deus do que agradar o homem. Eu não vou pregar, aleluia, o que Deus quer. Eu vou pregar o que o homem quer. Porque se eu fizer assim, nunca mais eu sou chamado. Nunca mais eu prego naquele congresso. Nunca mais eu prego naquela festividade. Andarabaçu, está preocupado com o seu nome no cartaz. Arabaçandarábia. Se preocupa com o seu nome, irmão, no livro da vida. Se preocupa com o seu nome no livro da vida, é. Andarabaçu de cantarabaária. Eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim, aleluia, nunca mais, eu vou ter a minha foto nos cartazes de grande festividade. Aleluia. Importa que ele cresça, irmão. Importa que ele cresça e que nós desapareçamos. Sinceramente, irmão, eu nem gosto de estar em cartazes. Eu nem gosto de estar em cartazes. A minha foto em cartaz, não. Aleluia. Eu não gosto nem que a pessoa fique sabendo que eu vou pregar. Eu gosto, sabe de quê? Eu gosto é que Deus surpreende. Porque Deus surpreende. Deus surpreende na hora certa. Deus surpreende, irmão. Nunca tive a minha foto em cartaz. Nunca tive a minha foto em cartaz de festividade e congresso. Aleluia. Mas sabe o que Deus tem feito? Deus tem me levado. Deus tem abrido porta. O meu nome não precisou estar em cartaz. A minha foto não precisou estar em cartaz. Sabe o que Deus fez? Deus tem usado esse varão aqui. Aleluia. Falo isso para a glória do Senhor. Deus tem usado muito esse varão aqui, obreiro Clóvis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E através de Deus, na vida dele, as portas têm aberto na minha vida. Aleluia. Aleluia. Ainda existe o remanescente, irmão, que quer compromisso com Deus. Glória a Deus. Nessa geração, muitos têm se corrompido, muitos têm caído, muitos têm deixado a sua comunhão e vendido a sua comunhão por tão pouca coisa. Mas ainda existe quem quer Deus. Ainda existe quem quer o Senhor. Ainda existe quem quer o Senhor. E eu quero profetizar que esta noite haverá uma avalanche de Deus na Gação de Cantarábia, de avivamento na tua vida. Haverá uma avalanche de Deus
de avivamento na tua vida. Para que esse avivamento, Imorechante? Aragandara Sude Cantarábia. Em Joel capítulo 2, 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vai vento do espírito, assopra sobre este lugar. Assopra vento do espírito sobre os quatro cantos desta igreja. Aquece vidas esta noite. Enche vida esta noite. Renova esta noite. Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. Quem mudou é o homem. É o homem quem muda de atitude. É o homem quem muda de opinião. É o homem quem muda de ideia. É o homem quem muda de caráter. Mas Deus continua o mesmo. Aleluia. Operava no passado. Operou durante as 5 dispensações. O que é dispensação? Dispensação são tempos determinados. São tempos determinados por Deus para que de alguma forma Deus trabalhasse ou Deus viesse a trabalhar na vida do homem. E sabemos que o trabalhar de Deus é imutável. O trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é perfeito. Isaías 64. Nunca se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A situação está difícil. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer esta noite. A situação está difícil. Aleluia. Se não está de acordo com o querer de Deus, entra no querer de Deus. Entra no querer do Senhor que a coisa vai mudar. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer como Ezequiel 37. E vou encerrar por aqui. Ezequiel 37 estava tudo bagunçado. Aquele vale de ossos secos, aleluia, a multidão de ossos secos sobre a superfície daquele vale. E Deus disse para Ezequiel, Deus fez uma pergunta para Ezequiel: porventura poderão viver esses ossos? Aleluia. Ezequiel, com a sabedoria do Eterno, disse: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que tem faltado nos nossos dias. Isso que tem faltado nos nossos dias atuais. Sabe o quê? Aleluia. Atitude no meio da adversidade. Atitude no meio da adversidade. Às vezes o paralítico entra paralítico e sai paralítico. O cego entra cego e sai cego. O mudo entra mudo e sai mudo. Falta atitude, irmão. Deus te chamou para uma grande obra. E se foi chamado para uma grande obra, aleluia, quem coloca a mão no arado não pode voltar para trás. Quem coloca a mão no arado, para que Deus te chamou? Foi para usar na libertação? Então não despreze o dom que há em ti. Deus te chamou no dom de libertação? Não despreze o dom que há em ti. Mas, irmão, há muito tempo o Senhor me deu um dom de profecia, um dom de visão, de revelação, e há muito tempo não me usa mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se é Deus que está te testando, irmão, tudo bem. Se é Deus que está te testando, continua no teste de Jeová. Aleluia, mas se é você que está fora, então entra no querer, e o talento vai ser desenterrado. O talento será desenterrado. E a glória da segunda casa se torna maior do que a da primeira. A glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esta noite possa nos abençoar, abençoar essa igreja. Aleluia, esse ministério. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus.